Olá, caçadores de história! Acabamos de capturar mais um capítulo incrível deste duelo amoroso. E no capítulo de hoje temos conversas ameaçadoras e declarações que parecem não ser real. E a conversa continua entre as irmãs. E o nosso querido caçador apenas observa. Nossa dragonesa olha bem seriamente para a irmã e pergunta: Constantine, alguma notícia? Com uma cara de aborrecida, a irmã responde dizendo: depois de engolir 4 pequenos clãs, a ambição de Constantine só aumentou. Ultimamente, ele tem provocado e testado constantemente a fronteira do dragão do clã do vento. Talvez seja o próximo alvo dele. Mais irritada ainda, a nossa dragonesa retruca dizendo: o clã dos dragões do vento é um clã de dragões com uma base sólida. Não é algo que aqueles pequenos, aquela raça insignificante de dragões possam sequer comparar. Constantine quer dominá-los. Não acha que ele está sendo ambicioso demais? O reflexo do rosto de Isabel dentro da xícara do café mostra claramente o quanto este assunto deixa ela preocupada. Mesmo assim, ela responde: eu não posso ficar simplesmente de braços cruzados. Se o clã do dragão do vento cair, com certeza, acredite, próximo alvo será o clã do dragão vermelho. É claro, queridos caçadores, que essa notícia deixa a nossa dragonesa preocupada. E imediatamente ela diz: irmã, que tal se eu enviar alguns soldados do dragão prateado para te ajudar? Com um sorriso no rosto, tentando deixar a nossa dragonesa mais tranquila, Isabel já responde dizendo: não, não precisa, fique tranquila. Vou me unir ao clã do dragão do vento para pressioná-lo. Ele também não é tão tolo assim, não é verdade? Talvez, quando ele perceber que os dois clãs estão unidos, um apoiando o outro, ele recue. O nosso caçador só observa a conversa e começa a viajar em seus pensamentos. Então a guerra vai começar de novo. Ele pensa, observando as duas. Tomando seu café, o pensamento do nosso caçador continua. Ai, seja humanos ou dragões, quando os desejos se tornam ilimitados, a ambição traz resultados que às vezes é irreversível. E isso acaba levando à guerra. Neste momento, o pensamento do nosso protagonista viaja até os seus tempos de glórias de caçador. E ele continua pensando: antes, quando eu era um matador de dragões, quase nunca pensava no verdadeiro significado da guerra. O meu mestre já dizia que este mundo é como uma máquina gigante e extremamente precisa, e nós não passamos de um pequeno parafuso dentro dela. É, caçadores, isso se remete à nossa realidade também, vocês não acham? E o nosso caçador continua a viajar nos seus tempos de glória, e aparece uma imagem dele, todo imponente em sua armadura. E ele continua pensando e dizendo a si mesmo: ai, quanto a como essa máquina funciona, ou de onde vem a energia que a move, ou como as engrenagens se encaixam, isso não era algo que eu precisava pensar. Minha tarefa era apenas cumprir bem o meu papel de parafuso do Império, obedecer às ordens e matar todos os dragões que aparecessem na minha frente. E diante deste pensamento, vem uma nova imagem do nosso caçador em um campo de batalha. Todos os dragões caídos aos seus pés. E ele, observando tudo. Agora vem uma lembrança terrível na cabeça do nosso querido caçador. Eu sempre pensei assim e sempre agi com disciplina. Até ser traído por um infiltrado, eu sempre pensei assim. E uma imagem com o nosso caçador sendo apunhalado pelas costas aparece. Neste momento, o nosso caçador é tomado pelo ódio e o seu olhar com uma sede de vingança. Ele segura a xícara com tanta força que começa a tremer e continua pensando: eu só queria fazer bem o meu trabalho. Então, por que alguém queria me prejudicar? Será que fui? Ou será porque eu era um parafuso eficiente demais e acabei incomodando alguém? Por isso, tentaram me eliminar? O sentimento de raiva e de vingança do nosso protagonista é tão forte e ele está tão mergulhado em seus pensamentos que nem percebe que está tremendo e quase que derramando o seu café. E ele continua pensando: quando eu descobrir qual foi o canalha que armou contra mim, vou esmagá-lo até quase a morte. Nossa dragonesa, que está super conectada ao seu presidiário, observa tudo e não compreende o que está acontecendo com ele. Com toda a delicadeza, ela pergunta: o que foi? A pergunta da nossa dragonesa tira o nosso protagonista dos seus profundos e revoltados pensamentos. Ele toma um pequeno susto e tenta
disfarçar, dá um sorriso e diz: "Ah, não, não é nada, não foi nada." Já do lado de fora da lanchonete, eles começam a se despedir. E Isabel já vai dizendo para a irmã: "Cuide bem de si mesma, hein? Bom, se a situação não ficar tão tensa, eu vou arrumar uma oportunidade para visitar vocês novamente." Segurando a mão de Isabel, nossa querida dragonesa diz: "Eu estou bem, irmã. Se concentre em cuidar bem do seu território. Não se preocupe comigo." Colocando a mão no ombro do nosso protagonista, Isabel olha para ele e diz: "Vou deixar ela aos seus cuidados, hein? Não se esqueça de cumprir a promessa que você me fez naquela época. Você se lembra?" Com um leve sorriso no rosto, nosso protagonista diz: "Sim, pode deixar. Confie em mim." Nossa dragonesa, toda curiosa, já pergunta: "Promessa? Que promessa?" Nosso querido caçador, suando frio, olha para Isabel e diz: "Não, não é nada." Com um olharzinho de maldade de quem adora jogar lenha na fogueira, Isabel olha para a irmã e diz: "Seu marido me disse que na primeira gravidez não conseguiu cuidar bem de você, mas que na segunda vai proteger você de tudo. Proteger você e a criança a qualquer custo." Colocando a mão na boca e adorando ver que o nosso caçador está super constrangido, ela continua dizendo: "Ai, e naquela época eu achei que ele estava só se gabando. Mas não se passaram nem 6 meses e vocês já estão esperando outro filho? Ah, parece que ele está querendo me provar que é capaz de cuidar de você, minha irmã." Todo encabulado, nosso protagonista começa a tossir e diz: "Precisava contar tudo isso?" Satisfeita de ter constrangido o nosso caçador, ela foi constrangir a nossa dragonesa dizendo: "Bom, de qualquer forma, o Leão é um homem que cumpre o que promete. Então, minha querida, você não pode deixar ele escapar de jeito nenhum, viu?" Constrangida, a nossa dragonesa diz: "Ai, pare com isso, eu sei, eu sei." Para acabar com o poder da irmã de constrangir os dois, nossa dragonesa se aproxima do nosso caçador com um sorriso encantador e diz: "Além disso, você também não quer se afastar de mim, não é, querido?" Surpreso, suando frio, nosso protagonista entra na brincadeira e diz: "Ah, não quero." E o plano da nossa dragonesa dá super certo. Isabel faz uma cara de nojo e diz: "Ah, já chega vocês dois. Se eu continuar aqui, vou acabar morrendo de tanta melação." Isabel se afasta, dando um tchauzinho com a mão e diz: "Eu já estou indo. Tchau, casalzinho." E os dois se despedem dela e nossa dragonesa diz: "Tchau, querida irmã." A irmã dela mal se afasta, nossa dragonesa vai pra cima do nosso caçador, com um olhar de raiva e pergunta: "O que minha irmã disse agora? É verdade?" Nosso caçador, sem saber o que fazer, pego de surpresa, começa a gaguejar dizendo: Bom, eu não me lembro." Sem a nossa dragonesa esperar, nosso querido caçador sai correndo na frente dizendo: "Vamos voltar para casa agora. As meninas estão esperando por nós. Vamos, vamos." Nossa dragonesa sai correndo atrás dele gritando: "Não mude de assunto. Anda, fala a verdade." A atitude dos dois é tão inusitada que chama a atenção de um dragãozinho que estava do lado deles. E eis que surge uma noite encantadora no castelo do dragão prateado. E lá dentro, nosso protagonista já está escovando seus dentes para ir dormir. Enquanto isso, ele pensa: "Já faz vários dias que estou morando com aquela mulher. Ainda bem que desde aquele dia ela nunca me pediu para entregar o dever de casa." E prestem atenção nessa imagem, meus queridos caçadores. Os dois já estão dividindo até o lugar de guardar as escovas de dente. Isto quer dizer que este relacionamento está cada vez mais sério. E o nosso caçador continua em seus pensamentos: "Todos os dias, escondido dela, eu continuo condensando a minha magia e armazenando na marca do dragão. Assim, minha reserva de poder vai aumentando aos poucos." Assim que ele termina tudo o que tinha que fazer, quando ele sai do banheiro e olha para o quarto, lá está a nossa gravidíssima dragonesa sentada trabalhando. E ele pensa: "Tenho que continuar evitando provocá-la, mas o meu plano de educação pré-natal humana ainda precisa continuar. Não posso parar agora. Por que ela ainda não foi dormir? Ai, que viciada em trabalho. Vou ter que me conter. Hoje tenho que pôr meu plano em ação." Focado, ele se aproxima da nossa querida gravidíssima dragonesa e já vai perguntando: "Já está tão tarde e você ainda está acordada?" Nossa dragonesa fica impressionada com a pergunta, mas faz de conta que não está acontecendo nada. Sem olhar para ele, ela responde: "Sim, eu tenho que terminar de revisar esses documentos. Assim que eu terminar, já vou dormir." "O que foi? Está tão preocupado comigo assim?" Nosso caçador de costa responde: "Aff, com você? Estou preocupado é que você vai acabar cansando o bebê, porque dormir cedo faz bem para a saúde dele, sabia?"
Nossa dragonesa solta os documentos com aquela carinha de quem adora provocar o nosso caçador. Ela já vai falando: Ah, se quer se preocupar comigo, pode falar diretamente. Não precisa ficar usando o bebê como desculpa, sabia? Irritado, ele já retruca dizendo: Ah, eu? Preocupado com você? Nosso protagonista se esquece totalmente da parte que ele não deve provocar a nossa dragonesa e, na sequência, ele já vai falando. De braços cruzados, ele fecha os olhinhos e diz: A única coisa que me importa é se você vai me passar o trono do reino do dragão prateado. Assim, todo o templo do dragão prateado será do grande leão Cosmode. Que conversa é essa, caçadores? Será que o nosso protagonista está acordado? Mega desconfiada, nossa dragonesa olha para ele de canto de olho e diz. E depois, suando frio, ele continua provocando e diz: bem, depois, depois eu faço todo o seu trabalho. Assim, você, essa viciada em trabalho, não teria que fazer mais nada e poderia descansar em paz. Agora entendi, caçadores, era só uma provocação para fazer a nossa querida dragonesa ir para a cama. E parece que vai dar certo. Sem gostar muito do rumo desta conversa, um pouco irritada, a nossa dragonesa diz: Ai, tá bom, chega disso. Ainda falta uma centena de anos para eu pensar na minha aposentadoria. E quando esse momento chegar, aí eu peço para você me ajudar no trabalho, tá bom? Os dois vão direto para a cama, mas ainda assim, o nosso caçador continua contestando. Algumas centenas de anos depois, quer que eu saia da minha própria cova para te ajudar com o trabalho? Se arrumando na cama, nossa dragonesa imediatamente responde: Quando chegar a hora, eu peço para um mago reviver o seu corpo e transformá-lo em um fantoche. Que tal? Que só sabe trabalhar, atencioso o suficiente. Você não acha? Com toda a ironia que existe dentro daquele caçador, ele responde dizendo: Ah, sim, você é mesmo muito atenciosa, querida. Muito obrigada. Fim das provocações, e acredito que a vitória foi da nossa querida dragonesa. E para encerrar o assunto, quando ela apaga a luz, ela diz: Ah, boa noite. Com um sorriso de satisfação, nosso protagonista fica encarando a nossa dragonesa de cantinho de olho e diz: Dorme, dorme logo, dorme logo. Só assim eu posso colocar o meu plano de educação pré-natal em prática. Será que ele vai conseguir finalmente continuar este plano maluco? Qual dos dois vai dormir primeiro? A resposta para esta pergunta só teremos no próximo capítulo, porque o capítulo de hoje, infelizmente, termina aqui. E como sempre, vou deixar duas cenas do próximo capítulo para nossa ansiedade ficar ainda maior. E na primeira cena temos o nosso caçador que está deitado, com um olho aberto e outro fechado. Não sei dizer se ele está dormindo, se está sonhando ou está sendo manipulado, mas ele diz o seguinte: No meu coração, você não é mais uma inimiga. Você é a minha esposa, meu grande amor, a pessoa que eu quero proteger pelo resto da minha vida. O nosso caçador deitou na cama, rezando para a nossa dragonesa dormir, para que ele pudesse colocar o plano dele em prática. Acho que o nosso caçador acabou dormindo primeiro que a nossa dragonesa. Quem tem a mesma opinião que a minha, levante a mão nos comentários. E a próxima cena, temos a nossa dragonesa aterrorizada. Será que ela está vendo uma aranha? Ou se assustou com as palavras do nosso caçador? Um grande beijo no coração de cada um de vocês e muito obrigada por chegar até aqui.